Olá, pessoal. Estamos hoje iniciando a disciplina de administração, certo? No módulo 1 do curso técnico Informática para o Web. Meu nome é Caroline Ferreira, certo? Então, a nossa disciplina de administração é uma disciplina de 60 horas, onde o objetivo principal é compreender o que é a gestão, né, e qual é o papel da gestão na sociedade, bem como conhecer algumas das principais ferramentas que devem ser utilizadas na administração do negócio e conseguir competitividade, lucratividade e sustentabilidade, certo? Para isso, a gente vai estar dividindo o nosso conteúdo em 6 unidades. A primeira unidade, ela aborda a introdução à administração, certo? E o papel na sociedade. A segunda unidade, nós teremos as áreas da empresa, onde a gente vai conhecer um pouco, né, de todas as áreas que compõem a empresa e qual a sua função e seu papel. A terceira unidade, a gente vai falar de planejamento, já que é uma função básica de toda e qualquer empresa, de todo e qualquer gestor. Na quarta unidade, vamos falar de marketing e comunicação. Na unidade 5, vamos falar do planejamento financeiro e, por último, a gente vai falar de alguns tópicos avançados, né, da disciplina administração. Bom, começando hoje a nossa aula, nós vamos falar sobre a introdução à administração, alguns conceitos básicos para que vocês possam compreender o que é e, assim, né, ajudar no estudo de vocês dessa disciplina. Então, o objetivo dessa aula é proporcionar uma visão geral sobre a administração de negócio e suas principais funções, bem como conhecer o papel e as características das pessoas responsáveis pela administração dos negócios, que são os gestores. Então, hoje em dia, o mundo moderno é formado por organizações. A gente vai para a escola, farmácia, igreja, as próprias instituições públicas, a saúde. Então, tudo em nossa volta está circunstanciado por organizações. Então, logo, as organizações são muito importantes, né? Então, qual é o motivo, qual é a importância da organização na nossa sociedade hoje? Primeiro, elas promovem a qualidade de vida do seu público interno, que são os colaboradores, e do seu público externo, que são os clientes e a própria sociedade. São as principais realizadoras e impulsionadoras da inovação e do progresso, já que elas precisam estar competitivas, ela está antenada, então elas promovem constantemente essa inovação e traz esse progresso, né, para a sociedade. Elas alavancam o desenvolvimento econômico e social, já que elas promovem emprego, renda, impostos, então ela acaba trazendo esse desenvolvimento social. Elas influenciam o ambiente em rápida mudança, tá? Então elas trazem a mudança, elas influenciam o modo de vida das pessoas, como a sociedade se comporta, né? Como ela consome, então as empresas acabam influenciando. Elas criam valor para seus proprietários, clientes e empregados, tá? À medida que ela traz, né, para um empregado, por exemplo, ela traz o emprego, a renda dele para ele poder sobreviver, viver, né, e para o empresário ela traz o lucro e para os clientes ela entrega produtos e serviços, né, para esses clientes. E as empresas, as organizações, elas enfrentam constantes desafios, né, impostos pelo mercado, pela cultura, né, e pela sociedade. Mas para que as organizações consigam atingir seus objetivos né, os objetivos da organização e da própria sociedade de maneira mais eficaz, né, responsável e duradoura, elas precisam contar com administradores, tá? Então, para que as organizações, né, consigam atingir seus objetivos de, por exemplo, crescimento, produtividade, eficiência, rentabilidade, lucratividade, competitividade, sustentabilidade, para ela conseguir tudo isso, ela precisa de quê? De administradores. E para que ela possa também, né, a sociedade atingir seus objetivos, como qualidade dos produtos, dos serviços, qualidade no atendimento, a confiabilidade nos produtos e serviços, soluções para os seus problemas cotidianos do dia a dia, o respeito, né, pelos seus direitos, né, segurança, ética, para que a sociedade possa conseguir atingir esses objetivos, elas precisam de quem? Dos administradores, que são justamente as pessoas que vão fazer o elo entre os objetivos organizacionais e o objetivo da sociedade, tentando atender a ambos os objetivos, né, compatibilizar esses objetivos que muitas vezes, né, parecem antagônicos. Bom, mas o que é mesmo um administrador?
né, já que ele é importante para o atingimento desses objetivos. Então, o administrador é todo indivíduo que conduz um grupo de pessoas na realização de tarefas que contribuam para o alcance de objetivos organizacionais. Tá? Então, ou seja, o administrador é justamente a pessoa, o gestor é a pessoa que vai trazer, né, fazer com que as empresas, através de técnicas, através de processos, procedimentos, que as empresas atinjam seus objetivos, atendendo aos objetivos individuais dos colaboradores e atendendo ao seu público-alvo, que são seus clientes. Então, o administrador é justamente o elo que vai fazer com que a organização consiga se desenvolver, se sustentar dentro desse mercado, né, de trabalho. Quais seriam as qualidades desejáveis do gestor? Tá? Então, por exemplo, ter uma visão global da organização e do ambiente no qual você está inserida. Então, ele precisa compreender, né, como é a organização, qual é o ramo, como ela funciona, qual é o seu público-alvo. Ela precisa compreender, né, quais são os setores, as pessoas, as necessidades da sua empresa, os processos, os procedimentos, porque existem diversas formas de você administrar uma empresa. Então, você vai adequar a sua forma de administrar para a empresa em qual você está, né, gerindo, trabalhando, em relação, né, à cultura, em relação ao clima organizacional, em relação aos objetivos, à infraestrutura que você tem, os recursos que você tem disponível. Ter algum grau de conhecimento sobre o negócio também. Tá? Então, seu negócio, quem são seus concorrentes, quem são seus clientes, quais são as novidades, quais são os desafios desse negócio, quais são as ameaças e as oportunidades, você precisa conhecer seu negócio. Saber decidir e solucionar problemas. Essa é uma das principais funções do administrador, é encontrar soluções para os problemas, né, que se encontram, né, na sua frente e os próximos, né, os desafios que vão ser encontrados. Agir com proatividade, ousadia e criatividade, né? Então ele tem que impulsionar um negócio, ele tem que promover a sustentabilidade desse negócio, ele precisa agir antes, né? Ser proativo. Saber lidar com pessoas e ser um bom líder, porque são as pessoas que vão proporcionar com que os recursos da organização sejam bem alocados, sejam bem geridos, sejam bem aplicados. E gerir uma organização com responsabilidade e profissionalismo é o que se espera, né, que o administrador tenha. E dentro desse contexto, o administrador ele tem alguns papéis, dentro dessa empresa. Ele tem papéis informacionais, interpessoais e decisórios. Tá? Então, ele tem um papel, nos papéis interpessoais, ele é símbolo, líder e elemento de ligação. Ou seja, ele é um exemplo a ser seguido, né? Ele é um elemento de ligação entre todos os setores, entre a empresa e outras empresas e os clientes. Então, ele é um elo de ligação, ele é um símbolo daquela organização. Os papéis informacionais, né, ele é coletor, disseminador e porta-voz, ou seja, ele que promove a comunicação na empresa, tá? Ele que dissemina o conhecimento, ele que proporciona isso, né, dentro da empresa. E os papéis decisórios, você tem que ele é um empreendedor, ele tem que decidir como alavancar a sua empresa, como alavancar os negócios, solucionador de problemas, é alocador de recursos, né? Não basta ter os recursos, tem que saber aplicar esses recursos bem na empresa. E ele é um negociador, né, que ele é quem faz essas negociações dentro da empresa. Então, em relação à competência, né, então, o que seria a competência? Então, o administrador e como qualquer outro profissional tem que ser competente. Então, o que seria competente? Então, competência é a capacidade de usar habilidades, conhecimentos e atitudes em tarefas específicas ou em combinações de tarefas proporcionais. Então, é o conhecido chá. Conhecimento, que é o saber, a habilidade, que é o saber fazer, e além disso tudo, não basta você saber nem saber fazer, você tem que ter atitude, né, a proatividade de saber fazer acontecer, né, ou seja, de aplicar o seu conhecimento e suas habilidades em prol do seu objetivo e dos objetivos organizacionais. Tá? Dentro das habilidades, nós temos as habilidades humanas, conceituais e técnicas. Né? As habilidades humanas são as habilidades interpessoais, as técnicas são você saber aplicar as ferramentas técnicas da administração, e os conceituais são aquelas habilidades, aquele conhecimento que você precisa ter para fazer, né, a gestão bem feita do negócio. Bom, e a administração? O que é administração? A gente soube o que é administrador, e a administração o que seria? Então, a administração é o processo de planejar,
organizar, dirigir e controlar os esforços realizados pelos membros da organização, utilizando todos os recursos organizacionais para a realização de objetivos. Tá? Então, o administrador ele tem por obrigação fazer, desenvolver essas funções de planejar, organizar, dirigir e controlar, todos os recursos organizacionais para que possa desenvolver, e chegar a atingir os seus objetivos. Então, o que seria o planejamento dentro de gestão, dentro de administração? Então, planejar é pensar com antecedência sobre os objetivos organizacionais e quais são as ações que serão realizadas para atingir esses objetivos organizacionais. Tá? Então, planejamento é uma palavra que significa o ato ou o efeito de planejar, criar um plano para otimizar alcances de um determinado objetivo. Então, o planejamento ele é fundamental, tanto que nós vamos ter uma unidade que vai falar especificamente e vai aprofundar um pouco mais no planejamento organizacional. Então, é por meio dos planos que um negócio visualiza onde ele quer chegar e como ele vai fazer para atingir esse objetivo e chegar onde ele quer. Então, o planejamento também ele é utilizado para definir como obter e aplicar os recursos necessários ao alcance dos objetivos. Tá? Então, como é que eu tenho um objetivo, como é que eu vou fazer para alcançar? Quais são os recursos que eu vou precisar e onde eu posso conseguir esses recursos? Quais serão as atividades de cada pessoa dentro daquela organização para atingir esses objetivos? Então, eu preciso saber quem vai fazer o quê. Como será medido e monitorado o processo na direção dos objetivos? Então, a partir do planejamento, eu já digo como vai ser o controle, quais vão ser as regras, como vai ser o plano de ação. Então, eu já desenvolvo tudo isso no planejamento do negócio. A organização é a função que é feita logo após o planejamento. Eu planejei, eu já sei o que eu quero, mas é necessário arrumar, distribuir o trabalho, a autoridade, os recursos disponíveis para que você possa atingir os objetivos da organização. É necessário preparar o ambiente para executar o planejamento. Então, essa arrumação deve ocorrer de um modo que os membros possam trabalhar de forma eficiente para atingir esses objetivos de negócio. Tá? Então, isso é colocar cada coisa em seu lugar para que a organização possa funcionar. Dirigir é dizer às pessoas o que fazer e conseguir que elas façam da melhor forma possível. Para isso é preciso o quê? Liderar, motivar e comunicar. Então, o gestor ele precisa constantemente estar comunicando, monitorando, liderando o grupo para que tudo que foi planejado e organizado possa correr da melhor forma possível. Então, isso é feito um acompanhamento através desse gestor. Então, essa é a função mais fácil de observar no dia a dia das empresas, do que a função de planejar e organizar, que é menos palpável. Tá? Então, pois envolve diretamente o trabalho das pessoas. Então, é o dia a dia, a rotina, a função de dirigir. Por fim, nós temos o controlar. Não adianta eu planejar se eu não controlo. Como que eu vou ter informação para fazer um novo planejamento se eu não fiz nenhum controle? Se eu não sei como é que está o negócio, eu não sei se foi atingido ou não os objetivos, se foi atingido em qual percentual, se foi superado. Isso é controle. Eu preciso controlar para que eu possa planejar, para que eu possa saber onde estão as falhas e possa ajustar todas essas falhas e promover uma eficiência e melhorar constantemente essa qualidade. Só acontece se eu puder controlar. Sem falar que o controle me traz mais lucratividade, me traz uma diminuição do custo, me traz uma produtividade, eu posso medir essa produtividade, isso daí traz um retorno para a empresa, certo? Então, essa função envolve pelo menos 3 ações principais. Estabelecer quais são as medidas de desempenho esperadas na organização, de todas as áreas, de todas as atividades, medir o desempenho atual da organização e também comparar o desempenho medido com aquele esperado. Então, se eu esperei 100%, eu atingi 100%, eu atingi 90%, então eu tenho que fazer essa medição, essa comparação, certo? Então, aqui nós podemos observar nessa aula, certo? Que nós
vimos o que é administração, seus conceitos básicos. Isso vai nos ajudar, né, a dar um embasamento para as próximas aulas, para que a gente possa, né, compreender, né, na próxima aula, por exemplo, que será na próxima unidade, a gente vai entrar mais no mundo das empresas e discutir as áreas que normalmente compõem essa empresa. Então, a gente vai ter agora um embasamento. Lembrando que essas funções da administração, do administrador, de planejar, organizar, dirigir e controlar, ela é obrigatória para todas as áreas. Claro que, né, numa área mais estratégica, né, no nível organizacional mais alto, você vai precisar muito mais de planejamento do que a direção, né, e do controle. E, obviamente, que com a pessoa que está, né, mais próximo do chão de fábrica ou da área, né, mais operacional, obviamente ela vai precisar menos do planejamento e muito mais da execução. Porém, ambas as funções são essenciais e primordiais para todo e qualquer gestor, independente do nível, né, do nível hierárquico que ele esteja, né? Então, é preciso planejar, é preciso sempre estar organizando, dirigindo e controlando tudo que se faz dentro da organização para que você possa ter eficiência, para que você possa gerenciar bem essa empresa, utilizar de forma eficaz todos os recursos, né, e para que você possa também trazer os resultados de forma mais eficaz, de forma mais enxuta possível, um resultado mais favorável para a empresa. Então, na próxima unidade, a gente vai, né, abordar as áreas da empresa. Eu espero que vocês, né, estudem, aprofundem os seus estudos, né? Tem as atividades de casa e de classe, tem também o fórum para que vocês possam discutir, aprofundar e entrar um pouco mais na disciplina administração, né? E até a próxima aula, né? Um bom estudo, bom proveito para vocês.